Olá pessoal, eu sou o professor Vanderlei e hoje eu vou falar para vocês sobre trigonometria. Para ser mais exato, tabela trigonométrica e a relação entre seno, cosseno e tangente de um triângulo retângulo. Vamos para o triângulo retângulo aqui. Todo mundo sabe que um triângulo retângulo ele é formado de três lados, tá? Com um ângulo de 90 graus, certo? Nós simbolizamos os pontos de um triângulo sempre com letra maiúscula. No caso aqui nós temos um triângulo ABC e seus lados com letra minúscula, que também são ABC, tá? E por ele ser um triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos menores. A soma desses ângulos aqui dá 180 graus, tá? Hoje nós vamos trabalhar com o ângulo beta e alfa. Vamos já colocar um valor aqui para eles, que vai ser o que nós vamos utilizar depois no nosso exercício. O ângulo alfa vai ser 60 graus e o ângulo beta vai ser 30 graus. Tá? A princípio, nós só vamos dar um valor aqui para a hipotenusa, que vai valer 2. Também, o triângulo retângulo, os lados dele, nós temos nomes especiais. A reta maior é a hipotenusa, e os outros dois são os catetos, cateto oposto e cateto adjacente. Qual é o cateto oposto, qual é o cateto adjacente? Tudo vai depender do ângulo que nós estamos relacionando esse triângulo. Se é o ângulo beta, nosso cateto oposto vai ser o lado C. O cateto adjacente, lado B, e a hipotenusa sempre o maior, então, lado A. Se nós virarmos e formos utilizar o ângulo alfa de 60 graus, né? Já demos um valor para ele aqui. Esse ângulo alfa, o cateto oposto dele é o B. O cateto adjacente é o C. E a hipotenusa, como sempre, vai ser nosso A. Professor, como que eu calculo a medida dos catetos aqui, uma vez que eu tenho dois? Uma vez que eu tenho um valor só, não tem como eu calcular diretamente, como se fosse utilizar aqui teorema de Pitágoras, que é aquela fórmula que nós utilizamos A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui funciona? Funciona. Mas nós precisamos ter sempre duas retas que nos dê os valores. Aqui no caso nós só temos por enquanto a hipotenusa. Antes de achar o valor dos catetos, vamos preencher aqui a nossa tabela trigonométrica. Primeiro, tem um esquema que os professores de cursinho utilizam, que é preencher com fração, com o risco da fração aqui os 7 primeiros, e daí começar de cima para baixo. No seno, nos numeradores 1, 2, 3, cosseno 3, 2, 1. Denominador de todos eles vai ser 2. Raiz em quem não é 1. Então, 2
Está pronto o seno e cosseno. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. No denominador 2 em todos eles, no numerador raiz em quem não é 1. Tangente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Essa está preenchida a nossa tabela trigonométrica. Com esses valores aqui nós podemos agora, então achar o nosso B e nosso C, através da relação entre seno, cosseno e tangente. Primeiramente, se eu quero, vamos utilizar o ângulo alfa primeiro. Quanto vale o ângulo alfa? 60 graus. Vamos lá. Seno de 60 graus. Seno de 60 graus, nós sabemos que nós estamos falando do ângulo alfa, então o seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos colocar aqui até CO para cateto oposto, HI para hipotenusa. E aqui vai ser o cateto adjacente. Vamos lá. Então, queremos o seno. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, CO sobre hipotenusa. Igual. Qual é a letra que simboliza aqui o nosso cateto oposto? Letra B. Então, vamos colocar lá B sobre A. Essa daqui vai ser o nosso seno. Tá? Cosseno de 60 graus vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Que vai ser cateto adjacente, está simbolizado lá pela letra C. Hipotenusa A. E a tangente? A tangente de 60, ela pode ser calculada através da divisão de seno dividido por cosseno, ou, no caso, cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai ser B sobre C. Agora vamos pro ângulo beta. O ângulo beta, meu cateto oposto ao ângulo beta vai ser o C. Então já vamos ter que apagar aqui. Vamos ter que mudar aqui porque já mudou tudo. Com relação ao ângulo que a gente está observando, vai ser o nosso ângulo, nosso cateto oposto. Ou seja, beta, o cateto oposto de beta é o C. Então vamos colocar aqui, cateto oposto. A hipotenusa continua lá, é a reta maior. E o cateto adjacente é aquele que forma o ângulo com a hipotenusa. Então, CA. Aqui a princípio não muda nada. Podemos copiar como está aqui. Seno. Só que aqui vai ser 30 graus. Aqui, seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Essa parte aqui não muda. Agora, no triângulo, o cateto oposto está lá no C. Então vai ser C divididos por A.
ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 graus vai ser igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente aqui ficou o B, ou seja, o cateto adjacente é aquele que forma o ângulo com a hipotenusa. Então, ficou o B. B sobre A. E a tangente de 30 graus vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é o C, adjacente é o B. Então, C divididos por B. Simples assim, pessoal. Mas ainda não conseguimos descobrir quanto vale C e nem B. Para calcular C, nós podemos utilizar aqui, no caso, vamos utilizar aqui o ângulo de 30 graus. O C é cateto oposto, então eu vou colocar aqui cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. Então, seno de 30 graus. Então, seno de 30 graus é igual. O que nós vimos aqui? C sobre A. C sobre A. C sobre A. Então, C nós não sabemos. O A vale 2. Então, seno de 30, nós buscamos lá na tabela, é meio. Então, podemos trocar aqui seno de 30 por meio, igualar a cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui, podemos multiplicar em x. Vamos ter 2C igual a 2. E C é igual a 2 divididos por 2, 1. Então temos que o lado, aqui o cateto oposto, ele vale 1. Descobrimos que o valor dele é 1. Agora nós vamos calcular o cateto adjacente através do qual que vai ter cateto adjacente sobre hipotenusa? Cosseno. Então agora nós vamos calcular o cosseno de 30 graus, que é B sobre A. Como A nós já sabemos que vale 2, nós vamos fazer esse cálculo aqui. Cosseno de 30. Vamos lá na tabela e vemos que já aprendemos como que monta a tabela. Se vocês utilizarem esse esquema, é facinho de gravar na cabeça, tá? Então vamos substituir lá cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2. E igualamos isso aqui a B sobre 2. Ou B dividido por 2. Multiplicamos em x aqui, nós vamos ter 2b igual a 2 que multiplica raiz de 3. B é igual a 2 que multiplica raiz de 3 divididos por 2. B é igual, aqui dá para simplificar, 2 por 2 e 2. B é igual a raiz de 3. B
é igual a raiz de 3. Vamos só melhorar isso aqui. Esse resultado. Então, P igual a raiz de 3. Então já temos aqui o valor de B também. Então aqui raiz de 3. Pessoal, vejam que nosso 2, se nós temos seno de 30 é C sobre A, 1 sobre 2 é 1/2. Tá lá. Se o nosso cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa, é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E se nós dividirmos 1/2 por raiz de 3 sobre 2, nós vamos ter a nossa tangente também de 30 aqui, que é raiz de 3 sobre 3. Ah, professor, mas se eu fosse calcular, em vez de seno de 30, fosse lá no seno de 60, daria os mesmos valores, porque aqui, ó, de 30 dá meio, de 60 o cosseno vai dar meio, porque ele inverte aqui. Aqui, o cosseno de 30 da raiz de 3 sobre 2, o seno de 60 da raiz de 3 sobre 2. Então quer dizer, você calculou um ângulo, se você for calcular o outro, já vai dar os valores só que trocados. Tá certo? Aprendeu isso aqui, você faz qualquer exercício. Tá certo? Ah, professor, mas vai vir sempre só 30, 45, 60 nas provas de vestibular, concurso, outras provas aí similares? Não. Pode vir também isso aqui na forma decimal, onde nós poderíamos ter aqui o seno de 30 graus igual a 0,500. Outro exemplo aqui, um diferente do que a gente já viu aqui. Seno de 32. Seno de 32 é 0,530. Ah, mas não está na forma de fração, professor. Como que eu faria isso aqui? Simplesmente colocaria, se aqui fosse seno de 32, você colocaria 0,530 e igualaria a C sobre 2. Simplesmente. Tá certo? Pessoal, nossa aula chegou ao fim. Tá? Se você gostou, deixa o like, compartilha, para que esse conteúdo chegue a mais alunos aí, a mais pessoas que precisem desse conteúdo, tá? Deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal, deixe seu comentário com assuntos que você quer ver aqui no canal e nos vemos na próxima aula. Tira o print aqui.